Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Meu nome é Terezinha, eu sou tarefeira do Centro Espírita Casa de Amor, que fica na capital do Amapá, em Macapá. Cidade esta que fica às margens desse magnífico rio Amazonas. O tema proposto para nossa reflexão de hoje é a provação da pobreza e da miséria. Esse assunto está tratado no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo nos é apresentadas 4 formas de nos relacionarmos com os bens materiais. São 4 parábolas de Jesus que nos mostram como nos relacionamos com os bens materiais. Na primeira parábola, nós temos que Jesus estava em um grupo e chegou um jovem e disse que já fazia tudo o que a lei mandava, que honrava pai e mãe, que era bom amigo, que era bom filho, que era honesto, e perguntou o que é que precisa para fazer mais, o que é que lhe faltava para alcançar-lhe o reino dos céus. Então Jesus disse, querendo ver o que tinha no fundo dessa alma, querendo mostrar para ele mesmo, não para Jesus, porque Jesus sabia, mas querendo que ele tomasse consciência de como ele era na realidade, o apego que ele tinha aos bens, Jesus disse-lhe assim, vai, venda todos os seus bens, os distribua o que for arrecadado para os pobres e depois venha e siga-me. E o que aconteceu? Então o jovem, muito triste, deu as costas e foi embora de mansinho. Porque ele era rico e não pretendia desapegar-se desses bens. Ele era apegado a esses bens. E mostrando assim a avareza que lhe era próprio do espírito. Embora ele socialmente parecesse uma pessoa cordata, gentil para com todos, ele não tinha em si o desapego dos bens materiais. Ele era avarento, né? E essa avareza o impedia de fazer o que Jesus lhe disse, e que no fundo Jesus não pretendia realmente isso, mas queria mostrar a ele, ao jovem, o que era que tinha no fundo desse espírito, lá na sua inteireza, o que ele trazia dentro de si. Já na segunda parábola, nós vemos Zaqueu, o cobrador de impostos, que era odiado por toda a sociedade, porque ninguém nunca gostou de pagar imposto. E Zaqueu era um homem muito rico. E nós todos conhecemos essa parábola, que ele subiu na árvore para ver Jesus passar, e qual surpresa não terá sido a dele, Jesus chamá-lo pelo nome, Zaqueu,
desce, hoje eu vou jantar na tua casa. Como o coração de Zaqueu deve ter batido. E em sua casa, Zaqueu diz: Mestre, eu pagarei tudo que eu devo, e se eu lesei alguém, que venha dizer que eu o lesei, eu devolvo 4 vezes esse valor que ele diz que eu devo. E Jesus aí então diz: este também é filho de Abraão, não é? Hoje a salvação entrou nessa casa. Porque Zaqueu, embora muito rico, a disponibilidade espiritual dele é bem diferente da do jovem rico. Ele se desprende com facilidade. Ele quer quitar-se com os seus devedores. Ele quer estar livre de débitos, ele quer sentir-se livre, ele quer ressarcir a quem ele causou dano, se alguém disser que ele causou dano. Olha a diferença de comportamento de Zaqueu e do jovem. Na outra parábola, nós temos a parábola do mal rico. Aquele milionário que se vestia de linho e púrpura, andava cheio de joias, e tinha o Lázaro, o mendigo, sentado, deitado à sua porta. Veja que aí esse rico, se quisesse fazer algum bem, ele não precisaria nem procurar nos locais mais pobres as pessoas para fazer uma caridade. Não, o pobre estava deitado à sua porta e, entretanto, ele não lhe dá nem as migalhas que caíam de sua mesa. E aí Lázaro desencarna, vai para o seio de Abraão, que representa o plano espiritual superior, e o rico também desencarna, pois é o que vai acontecer com todos nós. Uma hora nós estamos aqui, no momento seguinte, já partimos, já fomos chamados para outras tarefas em outros lugares. Nosso tempo aqui se esgotou. Então, Lázaro, o rico vê Lázaro feliz, deitado no peito de Abraão, como diz, quer dizer, usufruindo das coisas espirituais mais elevadas, da alegria, da felicidade. E o rico em sofrimentos pede para que Abraão permita que Lázaro coloque-lhe, traga-lhe um pouco d'água nos dedos, mas que venha lhe molhar os lábios. E Abraão diz que não é possível, porque não é possível passar de um campo magnético para outro. Não tinha como passar, embora visualmente possa parecer perto, possa parecer acessível, mas não, o campo magnético não permite, pela questão da sintonia com que está. E Abraão responde que na terra, enquanto encarnado, o rico teve o acesso às boas coisas, teve o acesso ao dinheiro, ao poder, à boa alimentação, e Lázaro passou pela sua provação pacientemente, humildemente, sem reclamar, aceitando as provações. O que nessa parábola nos mostra
que a gente muda de posição, de encarnação para encarnação. Você vê que aí o rico está em dores profundas, em dores terríveis, enquanto Lázaro está feliz, significando que ele já resgatou esse débito, o que, por sua vez, significa que em existências anteriores, Lázaro teria abusado de bens materiais, assim como o rico fez nessa encarnação. Que Lázaro desrespeitou as leis de caridade, as leis de amor, e que por isso mesmo passou por essa encarnação tão difícil, tão dolorosa, mas que por não ter reclamado, por ter passado pacientemente pela provação, resgatou seu débito, aprendeu a lição de humildade, de caridade e agora estava no plano espiritual, não é? O que não significa que o rico que agora está passando, vivendo uma sintonia espiritual dolorosa, que ele não venha em outras encarnações também resgatar o seu débito. Temos então mais uma outra parábola, que é a parábola dos talentos. Como as pessoas se relacionam nessa parábola dos talentos. Nessa parábola, a gente vê que o Senhor da terra viajou, chamou seus empregados e distribuiu seus bens de acordo. Ele conhecia os seus servos e distribuiu os seus bens de acordo com a capacidade de administração de cada um. Porque um comando militar, por exemplo, não vai dar trabalhos de grande responsabilidade para uma pessoa que não tem condições de administrar essa posição. Então, as grandes tarefas é para quem tem já a capacidade, já conquistou essa capacidade de administração. Então, o Senhor chamou os seus servos e deu 3 moedas para um, 2 moedas para outro e 1 moeda para outro, de acordo com a sua capacidade de administração, com a capacidade de cada um. Quando o Senhor retornou, foi pedir contas, e o que nós tivemos nessa relação? O que recebeu 3 moedas devolveu mais uma, as 3 e mais uma, mostrando ser um ótimo administrador, mais 2, mostrando ser um ótimo administrador e que já tinha competência para aquela tarefa. O que recebeu 2 moedas, devolveu mais uma, as 2 e mais uma, e também foi chamado de servo fiel, e também passou a usufruir dos bens de seu senhor. O terceiro, preguiçoso, pega esse bem, essa moeda, e enterra. Né? Isso somos nós quando não procuramos progredir na encarnação, quando não procuramos desenvolver os talentos, porque aí os bens não entendam apenas, única e exclusivamente, os bens materiais, mas também os bens intelectuais, morais, e de inteligência, de desenvolvimento da inteligência, né? Da cultura, do entendimento, do discernimento.
Então ele enterrou a moeda e disse: como eu sei que tu és um servo cruel e que tira de onde não botou, olha que desculpa esfarrapada. Porque o primeiro que recebeu as 3 moedas não teve essas desculpas, não. Ele foi à luta, trabalhou e está devolvendo 2 moedas a mais. O outro também, né? Foi à luta, devolveu uma a mais. E o outro, com preguiça, quer tirar a responsabilidade de cima dele e botar no Senhor, que lhe deu a tarefa, colocar no Senhor. Eu sei que tu és um Senhor cruel, implacável, que tira de onde não colocaste. E então eu enterrei a moeda. E aí Jesus diz, aí o Senhor diz: servo mau e preguiçoso, não é? Pois eu vou te tomar o que tens, porque aquele que não faz, que não gera novos talentos, que não desenvolve esses talentos, é tirado até aquilo que pensa que tem. Então aí entra-se em processos de retardamento mental, de outras encarnações bem atrasadas, de encarnações bem difíceis. E nós estamos aqui para desenvolver esses talentos, para progredir, né? Espiritualmente, materialmente, psicologicamente. E esse progresso moral, intelectual e espiritual precisamos alcançar. Então, se Deus, diante dessas parábolas, o que a gente vê é que se Deus tivesse colocado a riqueza na mão das pessoas e a riqueza fosse um instrumento inevitável de queda, de perdição, que Deus seria esse? Quando nós aprendemos que Deus é Pai justo, bom, misericordioso, amoroso, que sempre está nos dando oportunidades. Que Pai seria esse que colocaria a fortuna na mão das pessoas para depois jogá-las numa situação espiritual complicada, não é? E nós aprendemos que Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade de administrar. E para nos educarmos, uma hora nos educarmos aprendendo com a riqueza, para aprendermos a ser humildes e para aprendermos também com a pobreza, com a miséria, aprendendo a ser humildes, a ser pacientes, a desenvolver a fé, né? Essa paciência que é necessário a todos os espíritos. Então, nesse caso, se Deus tivesse colocado a fortuna e a fortuna fosse um instrumento inevitável de queda, Deus não seria esse Pai misericordioso. A riqueza é realmente uma prova muito difícil. Ela é bem mais difícil do que a pobreza. A pobreza é muito dolorosa. É duro você ver seus filhos precisando de alimento, de roupa, remédio e não ter. É duro. Mas quem está passando agora por essas provas tão difíceis, provavelmente foram pessoas que em vidas anteriores tiveram acesso à riqueza
e a usaram mal. Você vê que o rico não vê Lázaro. Lázaro, para ele, é invisível. E Lázaro ficava deitado à sua porta. Não é? Então, quem está passando por essa prova de miséria atualmente, certamente teve acesso a bens materiais, a riquezas, foram reis, foram poderosos, políticos poderosos, e que agora estão colhendo o fruto do seu plantio. Mas isso não significa que as pessoas que têm condições materiais não lhes ajude, deixe eles passarem o que tiverem que passar. Não, ninguém está aqui para ser instrumento de prova de ninguém. Está, sim, para ser instrumento de misericórdia, de bondade, de carinho. E cada um age de acordo com com o seu entendimento espiritual e moral. Então, não significa que quem hoje está passando por situação difícil, como o pobre que estava à porta do homem rico, não esteja também amanhã no seio de Abraão, já numa situação espiritual bem elevada. Seria interessante assistirmos os filmes da série André Luiz, que tem na TV, na Netflix, falando sobre essas situações, como a vida continua, né? Nosso lar. Então, é bem interessante a gente assistir esses filmes baseados nas obras de Chico Xavier, psicografadas por Chico Xavier e descritas por André Luiz. Então, a riqueza, a prova da riqueza é um excitante de quê? O que a riqueza gera em nós, provoca em nós, né? Vai tirar de nós, como Jesus, com a proposta de que o jovem vendesse os seus bens e o distribuísse para os pobres, e o jovem saiu e revelou a avareza de que era de seu espírito, de que era próprio seu ainda, não é? O que a riqueza desperta em nós? O que tem em nós como espírito? O que nós carregamos de vidas anteriores? Aí a gente vai saber se ainda é portador da vaidade, do orgulho, da sensualidade, do poder, da sede de poder, de ser poderoso, de mandar, de ter muitos empregados para mandar, de pagar mal, de explorar, não é? Então, a riqueza é um laço, é o laço mais poderoso que une o homem à terra. Não existe laço mais poderoso do que a riqueza. Pessoas que são ricas, que são milionárias e que têm, eles ficam deslumbrados. E esse deslumbramento é o desequilíbrio moral. É o desequilíbrio moral, porque incita todos esses equívocos que carregamos de vida passada. A vaidade, o orgulho, a sensualidade e o poder.
tem tudo com muita facilidade. E aí nós revelamos o que temos em nós, o que carregamos no fundo da alma, no espírito, o que tem dentro de nós. Então, Deus não colocou a riqueza como instrumento de queda. Pelo contrário, a riqueza pode ser um instrumento de progresso maravilhoso, né? Na descoberta de curas de doenças, na descoberta de remédios, na descoberta de tecnologias, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento técnico. Então, a riqueza é um instrumento de progresso do espírito. Isso vai depender muito do que cada um tem dentro de si, né? Muitas vezes a gente vê um jovenzinho, como eu assisti outro dia, um jovenzinho no interior de uma cidade que eu não lembro, que queria iluminar a cidade, descobrindo, fazendo iluminação, ele sozinho, adolescente, mas iluminando a casa das pessoas, pegando lixo, reciclando lixo e fazendo coisas maravilhosas, iluminando a cidade, mostrando o que tem dentro dele, né? Mostrando o talento, desenvolvendo esse talento que Deus lhe deu, que é a inteligência e já progresso de vidas anteriores que ele traz em si, usando em bem da comunidade. Então, a riqueza, enfim, pode ser um instrumento de progresso e elevação espiritual. Era isso o que nós tínhamos para hoje. Que Deus nos guarde, nos ilumine e nos sustente o pensamento e os sentimentos no bem. Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigada.